Entrando aqui em mais uma live, depois de um período de oração aqui no templo, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é quebrando todas as cadeias espirituais, para que nós não venhamos cair em meio às batalhas. Não podemos deixar que as cadeias elas nos impeçam de progredir. Não podemos deixar que prisões, e as prisões elas vêm por causa do pecado, elas se estabelecem por conta de brechas abertas, e nós precisamos renunciar todos os níveis de legalidades que possam levar a prisões espirituais que nos fariam cair no meio da batalha. Um episódio muito clássico disso, e daqui a pouco nós vamos estar orando, finalizando esse período de oração, mas só para que você entenda. Graça e paz, Luciene, lá de Cerqueira, acabou de entrar. Nós vemos um episódio muito clássico quando Moisés, ele está ali em Refidim, e em Refidim, a Bíblia diz que o povo murmurou. Era um momento extremamente oportuno, porque a própria palavra Refidim, ela traz dentro do seu significado um lugar confortável, um lugar onde Deus iria trazer refrigério para o povo e não deixá-los à míngua. Só que o que estava em Refidim não era visível, era invisível, ou seja, eles precisavam chamar à existência as coisas que não são, para que elas pudessem ser. Ou seja, a rocha de Horebe já estava lá, mas a água não era visível. Deus falou para Moisés falar para a rocha, porque pela palavra nós declaramos a palavra liberada, a palavra da fé liberada, ela libera, ela traz o milagre nas nossas vidas, e a gente precisa entender disso. Mas o povo murmurou, o povo contendeu, ou seja, lá em Refidim, eles viveram Massá e Meribá, eles viveram prova e contendas. E no meio das provas e contendas, nós vemos que o próprio Moisés, ele fere a rocha, ao invés de falar a rocha. Moisés também se perdeu. Graça e paz, Moisés, graça e paz, Eliana, graça e paz, Daniela, Luísa, graça e paz a todos vocês que estão aí, Eliane, Bar, lá de Araçatuba, Deus abençoe. Então, ali naquele momento em que o povo deveria estar experimentando a graça do Senhor, experimentando a bênção do Senhor, eles acabaram de sair de Elim, e ao entrar em Refidim, eles novamente deixaram vir à tona a sua natureza velha, a sua natureza pecaminosa, e isso acontece com o ser humano direto. Você acaba de sair de um lugar onde o Senhor te entregou, te deu águas tranquilas, o Senhor te deu sombra, porque ali era o lugar das 12 fontes e 70 palmeiras, onde Deus os trouxe refrigério para eles, preparou eles para a jornada, para que de Refidim eles fossem para a terra prometida. Mas em Refidim eles murmuraram, eles abriram brechas. E qual foi a consequência imediata disso? A consequência imediata disso é que logo depois que o Senhor trouxe para eles o suprimento, porque Deus ia dar o suprimento de qualquer maneira, Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele se irou naquele momento e feriu a rocha, e a rocha ali representa o próprio Senhor Jesus. Não firam a rocha, líderes não firam a rocha, discípulos não firam a rocha, não façam isso, não firam com suas iras, por causa dos momentos que vocês estão passando, não firam a rocha. Em nome de Jesus, você precisa ter essa consciência, não fira a rocha. Não é porque você está precisando desesperadamente
de um milagre que você vai ferir a rocha. Não fira a rocha, porque até o milagre pode acontecer, mas a chamada pode se perder. Graça e paz, apóstolo Fábio de Arapongas, Deus abençoe grandemente vocês. E ali em Refidim, a consequência imediata foi essa: Moisés perdeu. Segundo, uma guerra veio contra o povo. Amaleque se levantou. Marco Aurélio de Souza, Deus abençoe. Uma guerra se levantou. Amaleque veio, atacou as crianças, atacou o rebanho. E naquele momento, Josué sai para guerrear contra Amaleque. E a Bíblia diz que naquele instante, o Senhor começa a ensinar para o povo princípios de guerra espiritual, que são importantes. Primeiro, as guerras, elas podem vir de qualquer maneira, quando você está bem ou quando não está bem. Porém, as retaliações, elas só acontecem quando tem uma brecha. Escute, guerras acontecerão você estando bem, você estando no Senhor ou não. No mundo nós teremos aflições. Nós temos um inimigo comum, que é Satanás. Ele se opõe à obra do Senhor, ele se opõe a tudo. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos ali em santidade, em vida com Deus, nós não vamos cair no meio dessas batalhas. Nós podemos ter contra-ataques, nós podemos enfrentar batalhas, mas não seremos retaliados. Não seremos retaliados. A retaliação vem quando as brechas se abrem. Naquele momento, Amaleque retaliou Israel. Agora Moisés sobe para o monte e ergue as suas mãos na direção de Josué, para mandar Josué para a batalha, para resgatar aquilo que Amaleque levou. E Deus traz uma vitória tremenda para eles. Mas a Bíblia diz que, enquanto Moisés tem as mãos erguidas, a espada de Josué prevalece. Quando as mãos de Moisés se abaixam, a espada de Amaleque prevalece. Então, dentro desse princípio de batalha espiritual, nós precisamos entender algumas coisas sobre autoridade e submissão. E tudo isso é que vai nos dar vitórias sobre vitórias nesses momentos de lutas que nós estamos enfrentando. Apenas uma introdução. Eu quero encerrar o período de oração que eu estava aqui no templo por cada um de vocês, declarando em nome de Jesus a vitória do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Senhor, receba a vitória do Senhor. Proclame a vitória do Senhor. É muito importante que você proclame com a sua boca, porque quando nós proclamamos com a nossa boca, quando nós dizemos, quando nós proclamamos a palavra, nós chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. O salmista, no Salmo 91, no versículo 9, olha só o que ele diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por que não vai chegar praga nenhuma à tua tenda? Porque nenhum mal vai te suceder, porque disseste, olha só, porque falaste, o Senhor é o meu refúgio. Declare isso hoje: o Senhor é o meu refúgio, e faça dele a sua morada, e ele não deixará que a praga entre na tua tenda. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, e nenhum mal te sucederá. Essa é a palavra, essa é a promessa. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus: o Senhor o Altíssimo é o nosso refúgio. O Altíssimo é o nosso refúgio. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome e te agradecemos por tudo, Pai, porque o Senhor tem trazido sobre nós a tua direção e a tua palavra. Senhor, eu quero abençoar cada um que colocou os seus pedidos ali junto conosco, Pai, no Zap, cada pessoa que colocou. Quero orar, Pai, por cada uma dessas pessoas que estão com as suas fichas aqui nas minhas mãos, cada um desses novos que têm vindo à tua casa, Pai, e colocaram aqui os seus pedidos. Nós queremos declarar em nome de Jesus
a vitória do Senhor em suas vidas. Quero colocar, ó Deus, a vida de cada aliançado nessa igreja, cada primiciador, cada dizimista, e declarar em nome de Jesus sobre suas vidas, sobre seus trabalhos, a vitória do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar portas abertas. Nós estamos em tempo de portas abertas, e a tua palavra diz, ó Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que o Senhor tem colocado uma porta aberta diante da tua igreja, que ninguém vai poder fechar, mesmo que ela não tenha muita força. E o Senhor declara para você, exatamente nesse momento, apesar de você não ter muita força, não negaste o meu nome, e eu estou abrindo uma porta que ninguém vai poder fechar, e fechando portas que ninguém vai abrir, porque eu coloco a chave de Davi nas tuas mãos. Tome posse disso, as chaves de Davi nas tuas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Seja abençoado, guardado, fortalecido, e que o milagre ainda aconteça no dia de hoje, e que nessa viração do dia, na entrada do Shabat, o Senhor te leve a um descanso verdadeiro, a uma vitória completa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, como teu povo, nós te agradecemos. Como sacerdote, constituído pelo Senhor, eu quero liberar a tua bênção sobre todos aqueles que estão junto conosco nesse momento. Receba a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Quero abençoar cada líder de célula, cada líder do projeto Família Feliz, projeto Aliança de Milagres. Quero abençoar cada apóstolo, cada pastor, cada líder que está conosco, cada discípulo, cada família, e declarar a bênção do Eterno sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde também, Juliana. Boa tarde, pastor Wilson, pastora Raquel. Boa tarde a todos que estão entrando conosco nesse momento, nessa live. Eu quero agora entrar nesse nosso assunto, quebrando as prisões espirituais, para que não caiamos no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das guerras. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo que, apesar do desejo dele, da vontade dele, de estar com aquele povo para fortalecê-lo, para estar junto com eles, de corpo presente, se levantou uma barreira, uma batalha, e ele diz: Satanás nos barrou no caminho. O que nós precisamos entender é que as guerras espirituais, elas são reais. Elas são reais. Talvez nesse momento você esteja passando por algumas situações que você não consegue ter explicação. Como que elas se levantaram, como que elas se repetem. Porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico que está aí diante de você. As coisas espirituais são muito mais reais do que essa mesa que você está tocando, do que as coisas que você está vendo. Tudo que você vê no mundo natural, você usa os seus sentidos naturais, mas para entrar no mundo espiritual, você precisa entender que esse é um mundo que se adestra pela fé. Você precisa ter uma sexta visão, você precisa ter um sexto sentido, que é o sentido da fé. E as coisas que acontecem no mundo natural, elas são geradas no mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo natural. Então, tudo acontece primeiro no espiritual, para depois vir para o natural. E você precisa entender isso. O apóstolo Paulo está dizendo: eu gostaria de estar com vocês, mas eu enfrentei uma luta. E essa luta não foi uma luta natural. Se fosse uma luta natural, eu venceria muito mais fácil. Mas era uma luta espiritual. Satanás me barrou no caminho. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Muitas vezes você está se debatendo no natural por uma guerra produzida no espiritual.
E essa é uma das coisas que o diabo usa muito, fazer você se desgastar com pessoas, se desgastar com coisas, quando na verdade a sua luta está em outro lugar, a sua luta está em outro local. E se você conseguir entender isso, se você conseguir entender, a palavra de Deus diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, tomar toda a armadura de Deus. O Senhor tem segredos para que nós possamos vencer a guerra no lugar certo. Porém, muitos cristãos e muitos que estão me ouvindo nesse momento estão se desgastando numa guerra que foi produzida no reino do Espírito de forma natural, se desgastando com pessoas, se desgastando com coisas, se desgastando com situações naturais, quando você poderia estar investindo para vencer no lugar certo. Primeiro, entendendo que essa guerra é uma guerra espiritual, ela precisa ser vencida no reino do Espírito. Segundo, perceber se não há nenhuma legalidade para que essa guerra venha contra você, porque se houver legalidade, feche a legalidade. A legalidade nós fechamos através de arrependimento, quebrantamento e renúncia. Se não há legalidade, tome a autoridade no nome do Senhor Jesus e vença essa batalha, vença essa guerra. Quando os discípulos saíram para o primeiro envio que Jesus enviou dos 12, 2 a 2, quando eles voltaram, Jesus falou, a hora que vocês estavam indo, para entrar nas famílias felizes, para entrar nas casas, para entrar nos lares, para levar o reino de Deus, o diabo estava descendo como um relâmpago, Satanás estava enfurecido, desculpe o termo, vou falar, ele estava endemoniado, ele estava enfurecido. E eu roguei ao Pai por vocês. Os discípulos nem viram o que estava acontecendo no reino do Espírito. Jesus estava ali intercedendo, colocando ali um anteparo para que eles não fossem alcançados. Ele disse, Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês, como se peneira grãos. Ele pediu, mas eu roguei ao Pai por vocês. Eu impedi isso no reino do Espírito. Nós precisamos entender, porque muitas vezes o diabo está peneirando pessoas, ele está ali peneirando sua vida, para achar brechas, para achar detalhes na sua vida, e se ele conseguir lhe peneirar, ele vai achar detalhes obscuros na sua vida, a vida de qualquer um de nós, se o diabo peneirar, ele vai achar. Então nesse momento o que a gente precisa ter em mente, é que se nós não tivermos uma intercessão, se nós não tivermos uma cobertura espiritual, se nós não tivermos alguém com as mãos sobre nossas vidas, se nós não tivermos alguém cobrindo nossas vidas, como foi Moisés com Josué, como é Yeshua com a igreja, naquele momento, nós precisamos ter isso em mente, nós caímos. Se não fecharmos as legalidades, caímos. Satanás, ele usa todas as artimanhas possíveis para impedir nossa caminhada. A Bíblia diz que ele transforma-se até em anjo de luz. Ele coloca impedimentos dos mais variados tipos. E qual é o maior objetivo que ele tem com isso? A palavra do Senhor nos diz em João 10, 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ele começa roubando. Ele rouba sua paz, rouba sua alegria, ele rouba seu tempo, ele mata seus sonhos e por fim destrói sua vida. Tem muita gente desistindo de sonhos, desistindo da chamada, porque ao invés de entrar na guerra no lugar certo, está se desgastando. Muitos líderes abrindo mão de ministérios, abrindo mão da sua chamada. Por quê? Porque foram entrando num processo ali, num ciclo vicioso de frustrações e derrotas. E é muito mais fácil abrir mão do que entrar no lugar certo. Porém, quando nós entramos no lugar certo, nós temos vitória, não precisamos perder nada. E o objetivo do diabo com isso é intensificar os problemas na sua vida para trazer desânimo. Quando os problemas começam a se intensificar na vida de uma pessoa, ela não suporta. Ela não suporta. A opressão repetida enlouquece até o homem mais sábio. Ela enlouquece. Se o inimigo começa a intensificar, problemas aqui, problemas ali,
você começa a se envolver só com problemas, você não suporta. O diabo, ele tem essa estratégia. Talvez nesse momento ele esteja multiplicando problemas, intensificando alguns problemas para trazer no seu coração desânimo. Por isso que eu quero lhe dizer, isso não está sendo gerado no natural. Se você começar a olhar isso só da forma natural, você vai perder essa batalha. Você precisa buscar refúgio, você precisa buscar apoio, você precisa buscar intercessão, você precisa buscar ajuda, você precisa ter um Moisés que você saiba que está com as mãos levantadas sobre a sua vida. Você precisa ter um líder que está ali intercedendo na brecha. O Senhor falou, procure alguém que se coloque na brecha por alguém, por esse povo, por essa nação, por essa região, por esse território. Nós precisamos disso, queridos, alguém que nos ajude a abrir os nossos olhos. O servo de Eliseu, quando ele acordou em Dotã, ele viu que o monte estava cercado pelo exército sírio, ele viu o problema, ele corre para dentro, e Eliseu diz, Senhor, abre os olhos do meu servo. Ou seja, tem alguém para abrir os nossos olhos espirituais. E nessa tarde eu quero declarar, Senhor, abre os olhos desses que estão me assistindo nesse momento, abre os olhos para que possam ver de forma clara, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre, Senhor, os olhos desse povo. Quando o servo de Eliseu teve os seus olhos abertos, ele pôde ver que apesar do problema ser tão grande, o Senhor já tinha mandado uma solução. O reino espiritual já estava agindo para que a vitória viesse. E eu quero que você entenda que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Mais são os que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Creia nisso. Entenda isso. O diabo, ele vem trazendo a intensificação dos problemas para trazer desânimo. Ele também faz isso para abalar a sua fé, porque sem fé você não anda para lugar nenhum. Sem fé você não entra no reino do Espírito. Sem fé você não agrada a Deus, você desagrada a Deus. Quando a sua fé, ela cai, quando a sua fé ela é esmorecida, quando você é enfraquecido em fé, você não tem uma linguagem verdadeira, uma linguagem que faça mudança. Veja, o salmista no Salmo 91, versículo 9 diz, porque disseste, o Altíssimo é a minha fortaleza, porque disseste, o Altíssimo é aquele que me guarda, e fizeste do Altíssimo a sua morada, ele te livrará do mal, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Ou seja, porque disseste, porque declaraste. Por quê? Porque a palavra da fé precisa estar na minha boca, no meu coração e na minha boca. Quando eu confesso a palavra, a mudança vem. Essa palavra da fé que me salvou, você sabe que para você ter sido salvo, você precisou confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Então veja, quando o inimigo abala a sua fé, a sua confissão, ela é mudada. A sua confissão, ela passa a ser negativa. E você começa a chamar à existência coisas que não são boas. Ele também faz isso para te enfraquecer, para te deixar enfraquecido, para deixar você enfraquecido. E ao lhe deixar enfraquecido, você vai caindo pelo caminho. Muitos enfraquecidos vão ficando para trás. O rebanho está caminhando, ele vai ficando para trás. Tem líderes que estavam na frente, hoje estão lá atrás. E qual o objetivo que Satanás tem com isso? Porque quando você está ficando para trás, você vai ficar sozinho. E ao ficar sozinho, é mais fácil o leão atacar. O leão não consegue atacar a manada, ele ataca um. Você pode ver, os leões não atacam uma manada de búfalo. O Senhor tem nos dado a força do boi selvagem, para nós andarmos juntos em unidade, nos fortalecemos e vencemos todas as coisas. Muitas muralhas que nós enfrentamos são prisões espirituais, são prisões que o inimigo lança para te deixar cerceado, para que você não consiga ver que tem algo a mais. Mas nessa tarde de hoje, eu quero declarar, em nome de Jesus, que essas muralhas vão cair na sua vida. Elas estão caindo agora na sua vida, porque o Senhor está abrindo o entendimento. O Espírito do Senhor Deus está sendo liberado agora. Em nome de Jesus, receba a revelação do Espírito, para que você possa ser liberto, ser liberta, e possa avançar na sua caminhada. O que o inimigo usa
para estabelecer essa muralha. Primeiro, prisões espirituais, pensamentos, sentimentos, vícios. Mateus 4, o diabo, ele pegou Jesus num momento em que ele estava com fome e ele lançou dúvida: se tu és filho de Deus. Se Jesus cai na dúvida, se Jesus entra na dúvida, ele sai do projeto da fé. Então, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, entrou na necessidade. Talvez nesse momento você está passando por uma necessidade financeira, uma necessidade no casamento, uma necessidade ministerial. E nesse momento, o diabo ele vem exatamente com esse sentimento de dúvida. Se tu és realmente o que tu diz que és, então transforma essa situação. Transforma essa situação. Muda a tua situação financeira. Muda a tua situação familiar, muda essa situação de saúde, muda isso. O diabo ele lança esses pensamentos, porque se você acolher esses pensamentos, ele toma conta da sua mente, e ao tomar conta da sua mente, ele toma conta da sua vida, e daqui a pouco a sua boca está declarando o que ele quer e não o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus naquele momento ele falou: porque está escrito, Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Quando o Senhor Jesus abriu a sua boca para fazer essa declaração, ele fez duas coisas: ele colocou a mente dele no lugar correto, ou seja, colocou em Deus. E a segunda coisa, ele colocou o diabo para fugir. A palavra de Deus diz: mas sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que nós precisamos entender. Essas prisões, elas vêm por conta disso. Outras coisas que trazem prisões: vícios. Muitos crentes ainda estão presos em vícios, e esses vícios são prisões na sua vida. E essas prisões na sua vida têm levado você a cair em muitas batalhas, porque é uma legalidade aberta. Você, ao permanecer no vício, você está dizendo: o Cristo que me salvou não é poderoso para me livrar. Ao permanecer nesse vício, você está dizendo: o Deus Todo-Poderoso só pode me livrar só uma parte. Ô meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não se conforme com isso. Tome posse da sua vitória completa. O Deus que te salvou, para te salvar, Ele foi no inferno como um homem que morreu e ressuscitou. Para te salvar, Ele desceu no inferno, para te livrar. Ele não precisa fazer mais isso. Se Ele já fez o mais importante para te salvar, por que Ele não pode te livrar desse vício? Você não se livra desse vício porque você não confia. E eu quero até dizer, muitos não se livram porque não querem. Porque não querem. Só que esse vício que você está permanecendo nele, está trazendo uma prisão na sua vida. Em nome de Jesus, mude isso. Outra coisa, impedimentos humanos. A Bíblia diz que quando Josué está entrando na terra prometida, Jericó estava rigorosamente fechado. 1 Reis 19, Elias tinha acabado de ter uma vitória tremenda no Carmelo. Jezabel mandou um recado para ele, e aquilo abalou o coração de Elias. Aquilo deixou ele desanimado. Satanás usa pessoas, palavras, acusações, intimidações, ataques pessoais para te manter aprisionado. Talvez hoje você ouviu palavras que mexeu com você. Quando Elias recebeu aquela palavra, ele foi para o deserto, ele desejou morrer, ele quis morrer, ele desejou a morte. Olha que coisa terrível, por causa de uma palavra, uma seta que entrou no coração dele, uma seta que entrou na vida dele. Satanás usa isso, Satanás é mestre para isso. Eu não posso impedir os mensageiros de Jezabel de trazerem recados para mim, mas eu posso impedir que esse recado entre na minha vida. Elias naquele momento deveria ter entendido: o Deus que me fez vencer os profetas de Baal, os profetas de Aserá, o Deus que me fez descer fogo do céu, é o mesmo Deus que vai me dar vitória. Jezabel não terá nenhuma vitória contra a minha vida, porque se ela pudesse, ela não mandaria recado, ela viria até aqui me matar. Se ela mandou recado, é porque ela não pode, e ela não pode porque o Deus a quem eu sirvo é muito maior. Queridos, comece a colocar o seu coração cheio da palavra, anule essas palavras contrárias pela palavra de Deus.
Outra forma que o diabo usa são impedimentos pessoais. Lutamos contra nós mesmos. A passividade tem sido um dos maiores inimigos na vida de muitos cristãos. 2 Reis, no capítulo 5, nós estamos estudando a vida de Naamã. Naamã chega para ser curado e o profeta manda ele tomar banho lá, dar 7 mergulhos no Jordão. Ele diz: não vou. Até que os discípulos dele disseram: vem cá, você chegou até aqui e agora o que ele te pediu foi muito? O que ele pediu para você foi muito? Então eu quero lhe falar, você que já chegou até aqui, será que o que o Senhor está pedindo para você agora é muito? Não permita que você mesmo seja o empecilho para o seu milagre. Não resista àquilo que Deus está lhe mandando. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus e estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Por que você está resistindo à direção profética? Por que você está resistindo? Porque ela não veio do jeito que você queria, do jeito que você imaginava? Oh, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não seja como Naamã. Não resista e fique para ficar leproso. Naamã era um leproso. Resistindo naquele momento, ele estava impedindo a única oportunidade que ele tinha de ficar livre daquela lepra. Quando ele quebrou a resistência e a passividade, ele foi ao Jordão, Deus o curou. Então você que está recebendo direções proféticas, direções do Senhor, e de repente você está ali: não, mas eu não concordo com isso. Você não precisa concordar para crer. Você não precisa concordar para crer, você precisa confiar. Você não precisa, tem coisas que você não vai concordar, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente, e talvez espiritualmente você não esteja num nível de entender o que a sua liderança está falando para você nesse momento. Mas creia nessa liderança, essa mesma liderança que colocou a mão na sua cabeça, orou e liberou cura, e Deus fez, ela está lhe dando direção. Então vá. Gideão, ele resistiu o chamado. O Senhor diz: ei Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, eu vou lhe dar uma grande vitória. Gideão falou: não posso. E o Senhor diz: é verdade, você não pode, mas comigo você pode qualquer coisa. Gideão resistiu, mas quando ele se abriu para o Senhor, com 300 pessoas, ele ganhou uma batalha tremenda. Deus vai lhe dar vitória. Uma das outras formas que o inimigo levanta são os medos. E é por isso que quando o Senhor veio falar com Josué, o Senhor disse para ele: Josué, não tenha medo. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, Davi disse: Mefibosete, não tenha medo, eu não trouxe você aqui para lhe matar. Aliás, além de restituir você, eu vou lhe colocar sentado na minha mesa como um dos meus filhos. Escute, eu quero lhe falar nessa tarde: o Senhor não só está lhe restituindo, mas o maior privilégio que Ele está lhe dando é sentar na mesa dEle como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Muitos estão perdendo esse privilégio, não tiram minutos do seu dia para sentar e comer com o Rei, para alimentar-se da palavra, para orar, para ler a palavra, para viver nessa comunhão, para adorar. Meu amado, em nome de Jesus, não perca esse privilégio, que o medo seja vencido na sua vida. O diabo amarra a mente de muitas pessoas, amarra a mente. Em 2 Coríntios 6, 12 a 14, olha que o apóstolo Paulo diz: não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Quando você fica limitado nos seus próprios sentimentos, afetos, pensamentos, você se sente indigno, se afasta, fazendo exatamente o que o inimigo quer. Pois o inimigo busca não somente seduzir e levar você a pecar, mas também ele traz peso e acusação do pecado na sua vida. Peso e acusação do pecado. Queridos, nós precisamos entender que essas são as formas que o diabo está usando. Essas prisões de pensamentos e sentimentos, através de situações que vão te levar para longe de Deus, impedimentos com palavras, usando pessoas, intimidações, ataques pessoais, e os seus impedimentos pessoais, os próprios impedimentos pessoais, porque nós lutamos contra nós mesmos. A passividade é uma delas. As resistências
essa resistência através da soberba, do orgulho, da arrogância. E a religiosidade, um dos grandes problemas é a religiosidade. Tem gente que tem uma mente tão religiosa que não consegue entender as coisas espirituais. Não permita isso, amado. E o medo, ele te afasta do Senhor. A Bíblia diz que no amor nós somos aperfeiçoados, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então não permita que você esteja limitado nesse momento. Não permita que essa limitação da sua vida lhe coloque à parte, distante, longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Como nós vamos quebrar essas prisões espirituais? Como nós podemos quebrar para não cair no meio das guerras? Para não sucumbir no meio das guerras? Para que a sua espada prevaleça como a espada de Josué prevaleceu? Para que você possa ir no envio e voltar guardado como os 12 foram, como os 70 foram e voltaram guardados. Para que você possa encontrar uma vitória grandiosa, como Eliseu e o seu servo ali em Dotã, quando o inimigo cercou eles, achando que tinha uma grande vitória, mas o Senhor já tinha cercado o inimigo. Como Josué, quando enfrentou Jericó e aquela fortaleza caiu, o Senhor tem uma vitória para você. Como quebrar essas prisões para vencermos as nossas guerras? Primeiro, pela revelação. A revelação da palavra. O que nos faz enxergar o poder de Deus maior do que o poder das trevas. O espírito de revelação. Quando o espírito da revelação vem, veja, olha a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. Abre os olhos dele para que veja. Eu quero orar nessa tarde para que o espírito da revelação venha na sua vida. Para que o espírito do Senhor traga a revelação de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mais são os que estão por você do que estão contra você. Que o Senhor possa te mostrar nesse momento como que está a tua vida, aonde estão as brechas, aonde estão as legalidades, e que você possa quebrá-las, renunciá-las, rejeitá-las. Como eu falei no início dessa ministração, como nós vencemos essas situações que nos prendem? Pela renúncia, pelo arrependimento e pela renúncia. O arrependimento diante de Deus e a renúncia diante do diabo. Quando eu me arrependo, eu estou me consertando com o Deus a quem eu ofendi. Quando eu renuncio, eu estou tirando das mãos do inimigo a quem eu dei legalidade. Então essas duas coisas nós precisamos fazer: nos arrepender, nos quebrantar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então quando nós tomamos essa decisão, nós saímos das mãos do inimigo. Joel 2, nós vemos depois de um tempo de prisão, o Senhor diz: tocai a trombeta em Sião, da voz de rebate no meu santo monte, porque o dia do Senhor está perto. A palavra do Senhor nos diz que Deus chama o povo para o arrependimento. Chorem os sacerdotes, chorem entre o pórtico e o altar, chorem o jovem, chore o noivo, saia da sua recâmara, até as crianças de peito se arrependam, se quebrantem. E depois desse tempo de quebrantamento, o Senhor se mostrou zeloso sobre a terra. Olha que interessante. E aí novamente veio nas nossas mãos o meio de acender de novo o altar. E quando o altar foi aceso de novo, uma voz do céu veio dizendo: meu povo nunca mais será envergonhado. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vou restituir o tempo que foi consumido pelo gafanhoto. Eu vou restituir. As suas eiras vão se encher de trigo, os seus lagares de mosto e de vinho, e o meu povo jamais será envergonhado. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos voltarão a sonhar e os jovens terão visões. Olha que coisa tremenda. Quando nós quebramos, quando as prisões são quebradas, nós entramos em outro nível. As prisões, elas são quebradas pela revelação. Segundo, o amor. O amor que nos resgata da prisão do pecado. O amor de Deus primeiro na nossa direção. Nós somos fruto da graça de Deus. A graça de Deus é isso que faz Deus nunca desistir de você. E eu quero que você saiba, Deus nunca vai desistir de você. Esse amor
esse amor derramado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor provado, esse amor que foi longe, porém também o amor entre nós, o amor que nos reconcilia, o amor que nos tira da ira. Você que está preso na mágoa, você que está preso no ressentimento, você que está preso, você precisa entender que há uma arma espiritual tremenda chamada amor. A Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Sejam aperfeiçoados na inocência, sejam experientes para o bem e inocentes para o mal, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quando nós recebemos esse bálsamo do amor, nós começamos a enxergar as coisas sob uma outra ótica. Muitas pessoas estão vendo a vida e olhando as pessoas sobre a ótica do ódio. O diabo conseguiu plantar ódio no seu coração, rancor, ressentimento, e enquanto você estiver preso nisso, você está tentando vencer o mal com o mal, e o mal não se vence com o mal, porém o bem sempre vai vencer o mal, porque o bem é a essência de Deus e o mal é a essência do inferno. O inferno já está condenado, destruído. Você precisa entender isso. Mas se o diabo lhe levar a usar as armas dele, você já perdeu nessa batalha. E por último, o que nos leva a quebrar essas prisões é a graça de Deus, através de Cristo Jesus, que nos coloca na presença do Senhor. Nesse momento eu quero dizer, e eu quero declarar na sua vida, não importa onde você esteve, ou como você está, a graça de Deus está liberada, para colocar você de volta na presença do Senhor. Volte para Ele de todo o coração. O diabo disse para você que não tem mais jeito, mas a graça está dizendo, o Senhor te aceita, e o Senhor te transforma. A graça te pega através de Jesus e coloca você na frente do Pai. A graça te limpa. Lá no livro de Zacarias, o profeta tem uma visão do sumo sacerdote Josué, com as vestes todas sujas, imundas. O sumo sacerdote, tudo imundo, e o diabo acusando ele. E enquanto o diabo estava acusando, Yeshua chega. A visão daquele que resgata, o anjo do Senhor, a visão de Yeshua. E ali ele diz: o Senhor te repreenda, aquele que redime Jerusalém te repreenda. E naquele momento, o anjo do Senhor troca as vestes do sumo sacerdote, tira a mitra, tira as roupas, a estola, coloca tudo novo. E agora o sumo sacerdote está justificado perante o Senhor, por causa do sangue da aliança, que foi derramado. E eu quero lhe dizer, essa graça já está liberada na sua vida. Tem sangue para cobrir a sua vida, um sangue que foi jorrado lá na cruz do Calvário. Tome posse disso. Tome posse da revelação que nos faz enxergar o poder de Deus. Tome posse do amor que nos resgata da prisão do pecado. Tome posse da graça que nos coloca de novo na presença do Senhor. Uma vez libertos dessas prisões, nós podemos viver uma poderosa limpeza. Toda lepra vai sair da sua vida. A lepra é comparada ao pecado. Da mesma forma que a lepra, ela é visível, mas ela é insensível. O pecado é visível, mas é insensível. O pecador não sente que ele está perdendo coisas. Talvez você não esteja sentindo o quanto você está perdendo por causa do pecado. Esse pecado que você está andando nele. Esse pecado do vício, esse pecado do adultério, esse pecado do ódio, do rancor, da inimizade, esse pecado da prostituição, esse pecado da vida fora dos padrões de Deus, do jugo desigual, porque a lepra deixa o leproso insensível, e quando ele vai perdendo coisas sem perceber, o leproso pode perder uma orelha sem sentir, perder um dedo sem sentir,
Todos estão vendo que ele está perdendo. Todos estão vendo que ele está perdendo, mas ele não está sentindo. Porém, eu quero lhe dizer que quando nós somos libertos dessas prisões pela graça, nós podemos ser limpos de toda lepra. Vai mergulhar hoje, vai dar os seus 7 mergulhos hoje. Dê os seus 7 mergulhos hoje no Jordão de Deus. Entre nesse Jordão de Deus, para que você possa ser livre de toda essa lepra, para que essa prisão, essa prisão espiritual não lhe segure mais, não lhe prenda mais, não lhe rompa mais, não lhe leve para longe de Deus, para que o diabo não tenha mais cabreço sobre a sua vida, mas que você, para a liberdade, seja livre e possa viver plenamente a vida que Cristo tem para você. Uma vez liberto, nós também podemos aniquilar a ação de Satanás na nossa vida, na casa, família, trabalho. Porque nenhum livre pode libertar, nenhum escravo pode libertar outro escravo, só um livre pode libertar um escravo. Você quer ver libertação na sua casa, mas você ainda é preso. Você precisa ser livre. Ser livre para aniquilar hoje toda a ação. O diabo está agindo na sua vida financeira. Seja livre. Seja livre dos enganos. Seja livre. Seja livre da infidelidade, do pecado da infidelidade. Seja livre da soberba. Seja livre da avareza. Seja livre da arrogância. Seja livre. Você tem ouvido o Senhor? Deus tem falado com você acerca das suas finanças, mas você tem trabalhado as suas finanças do seu jeito, mentindo, enganando, mesmo sendo um filho, uma filha de Deus, avarento. O Senhor tem te pedido coisas e você tem fechado o seu coração, infiel. Vença tudo isso, seja livre para você poder libertar aniquilar a ação do diabo na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, no seu trabalho, no seu casamento. Quando nós somos livres das prisões espirituais, podemos viver distante dos hábitos e costumes da terra, os maus hábitos dessa terra. Você não precisa viver como todo mundo está vivendo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Amados, a palavra de Deus diz que nós não somos cidadãos aqui da terra, nós somos cidadãos do reino dos céus na terra. Nós somos chamados para implantar o reino dos céus na terra. Quando você chega num local, num território, a palavra de Deus diz que você deve declarar: é chegado o reino de Deus aqui nesse lugar. Ontem eu fui com uma dupla para ungir uma casa num projeto Família Feliz, e aquele líder, apesar de começando agora, novo, a hora que ele entrou naquela casa, ele já declarou: é chegado o reino de Deus aqui nessa casa, e eu declaro a paz do Senhor nessa casa. Eu fiquei feliz, impressionado com o nível de discernimento daquele discípulo, nível de discernimento, e ao final daquela reunião, eu recebi uma mensagem deles dizendo: todos naquela casa confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele entendeu: eu sou um agente do reino dos céus na terra. Eu sou um agente do reino dos céus. Você é um agente do reino dos céus. Você não precisa viver os mesmos hábitos, os mesmos vícios, as mesmas coisas que a natureza caída está fazendo na vida de muitos homens que ainda estão presos no primeiro Adão. Em nome de Jesus, seja livre. Não é porque todo mundo, não é porque todo jovem aí nesse mundo que nós vivemos começam a namorar e já começam a ter uma vida sexual ativa que você vai precisar viver desse mesmo jeito. A Bíblia diz que o padrão não é esse. O padrão é você se guardar para o dia do seu casamento, para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te guardar. Você sabia que quando você tem uma relação sexual ilícita, demônios entram? Porque toda relação sexual libera sangue, e nesse pacto de sangue, se não tem a bênção de Deus, que Deus abençoa na aliança do casamento, vai ter uma maldição de demônios. Por isso que muitos, depois que casam, seus casamentos são falidos, as suas vidas estão ali totalmente destruídas. Em nome de Jesus, saia desses padrões. Eu vejo muitos comerciantes que mentem, e dizem que mentem porque todo mundo está mentindo. Então, se você quer viver nesse padrão desse mundo, não peça a ajuda de Deus, não peça a bênção de Deus, porque se você quer a bênção de Deus, não entre nos padrões desse mundo. Seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto, e Deus vai entrar com bênção. Deus vai entrar com bênção. Por quê? Porque o reino espiritual é maior do que o reino natural.
Também nós podemos glorificar a Deus, não multiplicarmos lutas nem abatimentos, mas a graça de Deus em nós. Eu quero finalizar hoje declarando isso sobre a sua vida. O tempo agora é o tempo de você multiplicar a graça, multiplicar a bênção, multiplicar a alegria, multiplicar aquilo que Deus tem para você, e não multiplicar lutas. Tem gente que está multiplicando lutas, tem gente que está atraindo lutas, tem gente que diz, não, eu vou ter que viver em lutas porque eu sou um crente. Está amarrado em nome de Jesus, isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que nós temos guerras que nós vamos vencer, nós temos oposições que nós vamos vencer. É diferente de você estar ali afundado nas mesmas lutas, sendo derrotado, entristecidos. Não, queridos. Jabes, ele fez uma oração dizendo, que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja sobre mim, que o Senhor alargue as minhas fronteiras e me livre do mal, e me livre de todo o mal, me livra de todo o mal, para que a dor não sobrevenha sobre mim. Eu quero hoje declarar, queridos, que o Senhor, Ele vai te livrar das dores, Ele vai te livrar de todo o mal, para que as dores não venham sobre a sua vida. Nós não precisamos ser homens de dores, porque o homem de dor é Jesus. Ele foi homem de dor para que nós vivêssemos curados. Ele foi afligido e ferido de Deus para que nós fôssemos libertos. Vamos tomar posse da nossa vitória, vamos tomar posse, quebrando esses grilhões, quebrando essas fortalezas das prisões espirituais, para vivermos abundantemente em vitória. Entre nessa oração de concordância comigo agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu entro em concordância com cada um que está aqui junto conosco, aqueles que vão entrar depois que esse vídeo for postado, e eu quero declarar em nome de Jesus, que todas as prisões malignas do inferno caia por terra na sua vida, que todas as brechas e ilegalidades do pecado sejam reveladas e arrependidas na sua vida, para que você possa entrar em vitória, de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e declaro um novo tempo na tua vida, tempo de portas abertas, tempos vitoriosos, tempos de multiplicar a paz, multiplicar a alegria e não a angústia. Em nome de Jesus, eu abençoo cada líder de célula, cada líder do Projeto Família Feliz, Projeto Aliança de Milagres, cada um dos 12, dos pastores. Eu abençoo os apóstolos da regional, eu abençoo todos que estão junto conosco, os pastores, abençoo aonde você estiver, em nome de Jesus. Os irmãos de outras cidades que estão entrando junto conosco, sejam abençoados agora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida da pastora Raquel Brito, a vida do pastor Wilson, pastor Jaildo, apóstolo Fábio, Milton, Cristiano, Alex. Em nome de Jesus, sejam abençoados, queridos. Carlos, sobre a vida do Carlos Castro, a vida da Fati Melo, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Mariana Nunes, pastor João Henrique, lá de Cândido Mota, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, queridos. A Miriam Antero, lá do Vale do Paraíba, São José dos Campos. O Bruno Henrique, Deus abençoe, Bruno, Deus abençoe grandemente. Josuel, Deus abençoe. Udemar, Deus abençoe. Simone Lailo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Juliana Serôdio, Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus, até uma próxima live. Deus abençoe.